Boa noite, galera. Aqui quem fala é Matheus Soares, do canal Matheus Soares Tutoriais. E hoje nós vamos continuar as aulas de contabilidade básica que eu estou ministrando para vocês. Como prometido, nós vamos para a aula 2, que vai falar sobre o patrimônio. Vai apresentar o patrimônio a vocês. Então, o nosso conteúdo do segundo capítulo vai ser o conceito de patrimônio, o que são bens, o que são direitos, o que são obrigações e o que é o patrimônio líquido. Então vamos lá para a primeira parte, conceito. O conceito vou dar uma passada geral para vocês, só para vocês ficarem sabendo que a gente vai entrar em detalhes sobre esses tópicos que estão grifados aí, que são o que compõe o patrimônio. Então, o termo patrimônio significa, a princípio, o conjunto de bens pertencentes a uma pessoa ou a uma empresa. Compõe-se também de valores a receber ou dinheiro a receber. Por isso, em contabilidade, esses valores a receber são denominados direitos a receber ou simplesmente direitos. Relacionando-se, todavia, apenas aos bens e direitos, não se pode identificar a verdadeira situação de uma pessoa ou empresa. É necessário evidenciar as obrigações, que são as dívidas, referentes aos bens e os direitos. Continuando o conceito, a gente pode falar que em contabilidade, portanto, a palavra patrimônio tem um sentido amplo. Por um lado, ela significa conjunto de bens e direitos pertencentes a uma pessoa ou empresa, e por outro lado, ela inclui as obrigações a serem pagas. Como você pode ver nessa tabela, do lado esquerdo estão os bens e direitos a receber e do lado direito estão as obrigações. Então é isso que é o seu patrimônio. Então, entende-se por bens as coisas úteis, capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e das empresas. Se elas têm forma física, são palpáveis, ou seja, você consegue pegar, ela é denominada bens tangíveis, ou seja, você tange, você consegue pegar. Uma mesa, uma cadeira, são bens tangíveis. Os bens incorpóreos, ou seja, os bens que não têm corpo, isto é, não são palpáveis, não constituídos de matéria, denomina-se bens intangíveis, que são patentes, são ações que não se pode pegar. Os bens, além de serem divididos em tangíveis e intangíveis, podem ser divididos como bens imóveis e bens móveis. Os imóveis são aqueles que são vinculados ao solo, que não podem ser retirados sem destruição ou danos. Quando a gente fala em imóvel, a primeira coisa que a gente tem que associar é ao prédio da empresa. O prédio da empresa é um imóvel. Você só vai poder movimentar, retirar esse prédio dali se você destruir ou causar danos a esse prédio. Por isso ele é imóvel. Já os bens móveis são aqueles que podem ser removidos por si próprios ou por outras pessoas, que é um carro, que seriam as mesas, cadeiras, tudo são fáceis de ser retirada, entendeu? Então isso são os bens móveis. Exemplo de bens que eu coloquei para você. A CIA MS Tutoriais possui os seguintes bens: possui veículo, um exemplo fictício aqui, 100 mil de veículos, móveis e utensílios 70 mil, marcas e patentes, que são os bens intangíveis que eu falei para vocês, 23 mil, terrenos 90, máquinas 33 e edifícios 260, dando um total de bens
de 576 mil. Agora nós vamos para a classificação desses bens que foi mostrado para vocês. Como vocês podem ver, eles continuam aqui do lado esquerdo na coluna de bens, e eu criei 4 colunas dividindo nos tipos de bens que já foi citado a vocês, para vocês exercitarem. Isso aqui é bom vocês pegarem esse exercício e ir fazendo sem olhar, para vocês já irem aprendendo. Então, veículos. O veículo, ele é um bem tangível, porque você consegue pegar nele, e é um bem móvel porque se locomove facilmente. Por isso ele é tangível e móvel. É a mesma situação dos móveis e utensílios. São tangíveis e móveis. Vamos dar um exemplo aqui de bens intangíveis que eu falei para vocês, são as marcas. Só que tem essa diferença. As marcas e patentes, elas são intangíveis, mas são móveis. Entendeu? Porque você consegue negociar essas marcas e patentes. Por isso elas são móveis. Os terrenos são bens tangíveis, você consegue palpar o terreno, mas é imóvel, como já foi explicado. Você não consegue tirar o terreno dali. Entendeu? Então ele é imóvel, não se move. E como você vê, tem o total de cada classificação dos bens, que bate certinho com o valor mostrado atrás de 576 mil. Direitos. O que falar de direitos? Em contabilidade, entende-se por direitos ou direito a receber o poder de exigir alguma coisa. São valores a receber, contas a receber, títulos a receber e etc. Então eu vou explicar para vocês nesses 2 exemplos. Salários a receber. Quando você trabalha para uma empresa durante um mês, ao final desse mês, no dia 30 ou 31, depende do mês, você tem um direito a receber, ou seja, você tem o direito de receber o seu salário. Então essa conta de salários a receber é um direito que você tem com a empresa, entendeu? Se for analisar pelo lado do funcionário, é um direito a receber. Se você for analisar pelo lado da empresa, é uma obrigação que a empresa tem de pagar você. Mas como nós estamos falando de direito, nós vamos analisar pelo lado do funcionário, é esse exemplo dos salários a receber. O exemplo de duplicatas a receber já é o inverso. Por quê? Duplicatas a receber, vamos dizer o seguinte, você tem uma empresa que trabalha com vendas de algodão, entendeu? Então você vende o algodão, só que um cliente chega na sua empresa e compra 10 mil reais de algodão, e ele não quer pagar em dinheiro, não quer pagar à vista. O que é que ele faz? Ele paga a prazo, ou seja, de várias vezes. Ele assina uma duplicatazinha lá de 10 vezes, de quantas vezes a empresa for fazer, e ele fica devendo para a empresa. Ou seja, a sua empresa ela tem um direito de receber essas duplicatas que foram assinadas por ele. Ou seja, duplicatas a receber. Então, com esses 2 exemplos, já dá para você entender por qual lado se deve analisar. Pelo lado do funcionário ou pelo lado da empresa. Não vão confundir, porque na contabilidade você analisa 90% das vezes pelo lado da empresa. Entendeu? A não ser que a questão te peça para te analisar pelo lado do funcionário. Mas eu acho muito raro a situação de ocorrer isso. Aqui nós temos o nosso exemplo da CIA MS Tutoriais, dos direitos da empresa. Quais são os direitos que a empresa tem? Bancos no valor de R$1 milhão, duplicatas a receber R$250, títulos a receber que são promissórias assinadas, né? 123 mil, aluguéis a receber 500 mil.
totalizando R$ 1.873.000. Só lembrando, pessoal, que esse é um exemplo fictício, tá? Nós aqui da MS Tutoriais ainda não temos esse dinheiro. Brincadeira, viu, pessoal? Só para descontrair. Então, agora vamos ver as obrigações, que eu já citei um exemplo há pouco. Então, obrigações são dívidas com outras pessoas ou outras empresas. Em contabilidade, essas dívidas chamam-se obrigações exigíveis, isto é, compromissos que serão reclamados, exigidos. Pagamento na data de vencimento. Vamos dar mais dois exemplos. Empréstimos a pagar. A sua empresa, ela vai com o banco, o responsável da sua empresa vai com o banco e precisa fazer um empréstimo para comprar um transporte para a empresa, vamos dizer. E você vai lá com o banco, negocia, pega um empréstimo de 100 mil para comprar um carro desses para transporte de equipamentos. Então, quando você adquire esse empréstimo com o banco, você está adquirindo uma obrigação, ou seja, o banco vai ter o direito de exigir esse dinheiro da sua empresa, ou seja, ela vai ter uma obrigação exigível com o banco. Por isso, empréstimos a pagar. A questão dos fornecedores também é um exemplo. Sua empresa, se ela trabalha com vendas, ela vai utilizar muito mesmo essa conta de fornecedores, porque você vai estar comprando direto as suas mercadorias com os fornecedores para você vender e obter o lucro e ter sucesso na sua empresa. Então, os fornecedores, você negocia com o fornecedor e ele vai vender essas mercadorias para você pagar a prazo, em quantos meses for a negociação, e você vai ter uma obrigação a pagar com esses fornecedores. Aqui eu coloquei outros exemplos de obrigações para título de curiosidade, tá? Que vocês vão ter que saber exercitando, galera. Contabilidade é exercício. Então, com funcionários tem os salários a pagar, que já foi falado, né? Na verdade foi salários a receber, mas nesse caso aqui a análise é pelo lado da empresa, salários a pagar, ela tem uma obrigação a pagar ao funcionário. Pelo lado, um exemplo do governo, impostos a pagar, o governo recolhe impostos da sua empresa, então você vai ter um FGTS a pagar, vai ter um INSS a pagar, uma contribuição social a pagar, para ter várias contas que vão ser utilizadas. Com as financeiras, nós temos os financiamentos, que nesse caso só a nomenclatura financiamento já define que é a pagar. Certo? Então, agora nós vamos ver o exemplo da MS Tutoriais, as obrigações da MS Tutoriais. Em primeiro lugar, nós vamos ter os fornecedores, 700 mil, empréstimos a pagar, 423, salários a pagar, 319, impostos a pagar, financiamentos e contas a pagar, totalizando as obrigações no valor de R$ 2.349.000. Para fechar nossa aula, nós vamos falar sobre o patrimônio da empresa. Vamos dar um exemplo aqui do patrimônio. Então, como nós já vimos, do lado esquerdo, que é o nosso ativo da empresa no balanço patrimonial, nós vamos ter os bens e os direitos, que são os mesmos que foram utilizados. Do lado direito, nós vamos ter as obrigações, todas organizadinhas aí para você dar uma olhada. Agora nós vamos mostrar como ficou o patrimônio da empresa MS Tutoriais. A empresa fictícia, ok? Então, os bens e direitos totalizaram
2.449.000. Como você pode analisar do lado esquerdo, bens e direitos. Do lado direito tem as obrigações, que totalizaram 2.349.000. Agora eu pergunto para vocês, por que os meus bens e direitos, meu lado esquerdo, não bateu com o meu lado direito? Faltou exatamente 100.000. Essa resposta você vai obter agora. Patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido, para você entender esse termo, primeiramente tem-se que saber a riqueza líquida da pessoa ou da empresa. O que é a riqueza líquida? É aquilo que a empresa ganha, realmente ganha, depois dela ter vendido todos os seus produtos e pagado todas as suas despesas. Ou seja, depois dela ter liquidado todas aquelas obrigações que ela tinha e vendido tudo que ela tinha para vender. Ela tem um lucro, né? Que é o que a gente busca. Então, esse lucro, ele é o patrimônio líquido, aquela partezinha que tem no passivo do balanço patrimonial. Para isso, soma-se os bens e direitos e subtraem-se as obrigações. O resultado é a riqueza líquida, ou seja, é a parte que sobra do patrimônio para a pessoa ou empresa. Então, o patrimônio líquido é a sobra dos acionistas, a sobra do patrão da empresa, do dono da empresa. Ela é chamada de patrimônio líquido ou situação líquida. Toda vez que falar qual é a situação líquida da empresa, você já sabe que é o patrimônio líquido. Então você avalia o patrimônio líquido e responde e tira nota 10. Então aqui tem a fórmula para vocês não esquecerem. Patrimônio líquido é igual a bens mais direito menos obrigações. Aqui você pode ver o cálculo que eu fiz aqui de acordo com os dados do exemplo da MS Tutoriais que eu dei. Então eu fiz aqui 576.000 de bens que a empresa tinha, mais 1.873.000. Só lembrando que o exemplo estava em 1.000, tá, pessoal? Então aqui você tem que analisar como se fosse 1.000. Então, que totalizou 2.449.000 menos as obrigações, que foi de 2.349.000, sobrando exatamente aquele bendito 100.000 reais que eu falei para vocês. Então, esses 100.000 reais que sobrou significa que a CIA MS Tutoriais recebe todos os seus direitos e vende todos os seus bens. Se ela fizesse isso, recebesse todos os seus direitos e vendesse todos os seus bens, daria para pagar todas as suas dívidas e sobraria 100.000 reais. Tá ok, pessoal? Nós agradecemos a sua visualização e seu tempo dedicado à aprendizagem e aquisição de novos conhecimentos. Aproveitamos para informar que posteriormente estaremos publicando a continuação da sequência de videoaulas sobre contabilidade básica. Então, se você gostou, dê uma curtida no vídeo, dá essa força para o Matheus. Se quer ver mais aulas, se inscreva no nosso canal, manda um comentário aí no nosso vídeo que a gente vai estar aperfeiçoando, tirando as dúvidas. E se você recomenda o nosso vídeo, compartilha com seus amigos. Bem, na próxima aula, que eu ainda vou estar preparando para vocês, nós vamos ver as demonstrações financeiras, certo? Você verá o conceito de demonstrações financeiras, as principais demonstrações financeiras, o período de apresentação dessas demonstrações e os requisitos para a publicação dessas demonstrações. Então, muito obrigado aí, pessoal, e uma boa noite e até a próxima.